Galera, tá decretado, hoje é sexta-feira, vamos para as principais notícias da semana para fechar de uma vez. Você conhece o Alan Franco, o zagueiro do Independiente, que o São Paulo está negociando, atravessou um outro time e já está prestes a fechar. Vou te contar tudo sobre essa negociação. Já que falamos dos Independentes, lá dos argentinos, vamos falar do Benítez, que já está desde quarta-feira treinando no CT da Barra Funda, já realizou exames e só falta um passo com o Vasco para fechar e ser anunciado. Vou te contar como é que tá isso. Vamos falar do Hudson, que se despediu oficialmente do São Paulo, relembrou suas temporadas passadas aqui e falou: olha, só fica aqui o sentimento de não ter sido campeão com este time. Vamos falar do Shailon, que ganha sobrevida. Vamos falar dessa história de veteranos. Tá todo mundo comentando, sub-40. Pois é, o Miranda passou o recado dele. Falou: olha, eu estou pronto para jogar em alto nível. Vamos falar do Daniel Alves, que no Instagram falou: se precisar jogar na lateral, eu jogo. Se precisar jogar de goleiro, eu jogo. Falou sobre o tempo do São Paulo sem títulos. Vamos falar da Federação Paulista de Futebol e dos jogos. Esse final de semana não vai ter a quinta rodada do Paulistão. Em que pé que tá levar os jogos para outro estado? Como é que ficou a negociação com o governo estadual de São Paulo? Quando que teremos jogos de novo do Paulistão? Vamos falar rapidinho do Borré, que o Palmeiras desistiu, em que pé que ficou isso. E por fim, assim, vocês não me xingam, mas a gente vai ter que de novo falar do Calheri. Meu nome é Laila Reis, se você não me conhece, estou à frente do spfc.net no portal e no canal. Agora, bora falar de notícia. Gente, lá na imprensa argentina sempre sai de fora, e aí a gente fica sabendo, e a gente vai lá falar com a diretoria vai lá, nega e fala: não, a gente não tá fazendo nada disso, aí de repente, surge um reforço. É assim que funciona toda a Santa Janela, essa não está sendo diferente, apesar de serem novos nomes, mas velhos hábitos, né? Então vamos lá na imprensa argentina, no Tic Sports, um jornal, falou que o São Paulo tá bem próximo de anunciar o Alan Franco. E por que tá bem próximo, não está próximo ou só ligando para saber informações? Porque ele pertence ao Independiente da Argentina. Vocês já se ligaram que é o mesmo time que a gente tá falando há pelo menos 3 semanas aqui no canal, falando de toda a negociação com o Benítez, que é o próximo assunto, então fica aí. E ele já tinha uma proposta do Atlanta United, lá dos Estados Unidos. Era uma proposta que já estava andando, estava ali prestes a fechar. O São Paulo chegou com a diretoria. Olha, agrado Crespo, esse é o valor que a gente pode pagar pelo jogador, que ainda não foi informado em nenhum jornal, então a gente também ainda não trouxe. E como o valor do São Paulo é melhor e as condições também são melhores, a tendência é que a diretoria lá da Argentina feche com o São Paulo, mas aí o São Paulo tem um segundo elo para conseguir completar essa corrente, que é se acertar com o jogador. O jogador tem o aval do técnico Crespo. Aos 24 anos de idade, o Alan Franco já defendeu, inclusive, a seleção argentina. Se você quiser ver mais lances do jogador, vai lá no portal spfc.net, sempre tem um link aqui embaixo para você clicar. Agora vamos aproveitar que a gente já tá falando dos argentinos e vamos falar do Benítez. Eu falei desde o começo que quando o jogador quer vir, não adianta, gente. Quando um jogador quer e o clube não faz questão, é muito difícil um negócio não acontecer. Tanto é que vocês lembram, a gente deu aqui, que o Paulinho Boia desfez o empréstimo, faltando minutos para assinar o contrato. E mesmo assim o Benítez tá lá no CT da Barra Funda desde quarta-feira, treinando já com o elenco, já foi integrado ao elenco. Teve jogador que era do São Paulo e demorou para ser integrado. O cara já tá integrado, já fez exames médicos, só que não assinou ainda, porque o São Paulo tá conversando. E aí, que jogadores que vocês querem e tal, e estão nessa negociação. Eu vi aí embaixo nos comentários que estão falando: manda o Jean, que o Vasco precisa de um goleiro, manda isso, manda aquilo, mas manda o Trellis, né, que tá fechando, tá indo embora, agora não tá nos planos. Mas não é simples assim. Por exemplo, o Vasco começou pedindo o Shailon. E aí o São Paulo agora tá com o Shailon, que é a próxima notícia. O Crespo falou: quero observar o Shailon, não negociar ele. Eu tenho 15 dias para decidir o que eu vou fazer com esse jogador. Então não pode mandar o Shailon até o Crespo decidir. Então, às vezes, você vai lá e manda o boy é que não quer ir. E aí você fala: então eu vou mandar outro jogador. E às vezes ou o jogador não quer, ou o Vasco também fala: não quero o Trellis não me interessa. Então precisa ter o aval do jogador, do Crespo e do Vasco. São 3 situações, mas nos próximos dias São Paulo com certeza vai acertar, porque o jogador já tá inclusive lá no CT. Só para finalizar essa notícia, São Paulo acertou com os argentinos o seguinte: vai dar um valor agora à vista
vai pagar um total de 300 mil dólares, vai dar metade agora, 150 mil à vista, e aí vai parcelar em 2 vezes, uma em junho e a outra em dezembro, e aí o jogador é nosso, pelo menos grande parte dos direitos dele. Já que a gente citou o Chaya, vamos falar desse jogador que acabou de voltar do empréstimo do Goiás. Tava assim, vou ser emprestado, não vou ser emprestado, o que vai acontecer? Ficou igual o Paulinho Boy ali treinando para tentar chamar a atenção do Crespo e conseguiu, ganhou uma sobrevida, um respiro aliviado. E o Crespo falou para ele o seguinte, continua treinando, nos próximos 15 dias eu vou decidir se você está nos planos ou não. Por que isso é uma notícia boa pro jogador? Porque a maior parte dos jogadores, como o Trellis, um exemplo, já que citamos ele também, já foi logo anunciado, como o Hudson, que citou que o Muricy sentou com ele na mesa e falou, segue seu caminho. Já vai logo anunciando, não tem espaço aqui pro time de Crespo. E o Crespo falou, não quero ver se ele se enquadra, se de repente o futebol dele, para compor elenco, vai me servir ou não. Gente, rapidamente vamos falar do Daniel Alves, que no Instagram fez aquela brincadeira do me faça uma pergunta, e aí, meu, torcedor de São Paulo não aguentou, porque aqui essa relação está acirrada faz muito tempo, vamos combinar, né? E aí a galera mandou pra ele aquela pergunta que não quer calar há quase 2 temporadas, que ele chegou na metade de uma, né, e uma temporada já inteira. Por que não joga na lateral? Aí perguntaram pra ele, e aí, você jogaria na lateral direita? Ele falou, eu jogaria na lateral direita, eu jogaria no gol, onde mandarem eu jogo, não tem essa não, diz ele. Perguntaram também sobre a fila do São Paulo, quantos anos científicos, desde 2012, gente, daqui a pouco faz 10 anos. E ele falou, olha, quem nunca esteve na fila que atire a primeira pedra, que logo logo essa fila vai acabar. Só assim, passando rapidamente por cima desse assunto, agora vamos falar do Calheri. Gente, Calheri deu uma entrevista lá na Argentina para variar, a imprensa argentina. E ele revelou como é que foi a conversa dele com o Crespo, que ocasionou toda essa reviravolta, todo mundo fica falando que o Calheri tá vindo de novo, toda janela a gente já tá acostumado, e a gente tem que falar. Mas dessa vez ele deu uma entrevista e ele conversou com o Crespo, participou de uma entrevista, digamos assim, uma pré-seleção, um processo seletivo do São Paulo, dá pra dizer. E o Crespo tinha perguntado para ele nesse processo seletivo se ele gostaria de voltar. E ele falou que sim, que a melhor fase dele no futebol foi aqui no São Paulo. Ele até brincou, ele falou, a bola batia no meu joelho e ela entrava no ângulo. Tamanha era a boa fase que a gente estava aqui em 2016. E falou que gostaria de vestir o manto sagrado novamente. Tem dividido muitas opiniões dos torcedores. Eu acompanho no Twitter, eu acompanho no Instagram e acompanho os comentários aí embaixo nos vídeos e no portal também. E a galera tá entre comparar os números do Calheri quando ele estava aqui no São Paulo com o do Luciano, ou em sonhar numa dupla de ataque de Calheri com o Luciano. Quero perguntar que torcedor é você quando você escuta falar o nome do Calheri. Mas é importante falar que perguntaram pro Casares quais as chances do Calheri vir, e ele falou, nenhuma chance. E a diretoria de futebol também respondeu, olha, a gente nem quer abrir negociação, um negócio complicado demais. Sempre pode ser que seja mentira, vocês conhecem a diretoria de futebol, mas não me pareceu. Gente, a gente tem que bater bem rápido as notícias para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá. O William já tá no São Paulo fazendo exames, daqui a pouco vai ser anunciado oficialmente. O Alex, vocês lembram do Alex, aquele ex-meia que já se aposentou, super ativo em questões políticas do futebol, ex-Palmeiras também, tá fechando com o São Paulo para vir ser treinador do Sub-20, olha que legal. Agora eu tenho 4 assuntos para falar muito rapidamente. Primeiro, o Palmeiras desistiu do Borré. Eu vou deixar esse assunto para falar melhor na segunda-feira, porque o São Paulo tava dependendo de investidor, tava conversando essa semana para ver como que ia ficar a situação. O Palmeiras já desistiu porque o jogador tinha demorado para responder. E aí eu vou trazer mais informações para ver como que fica a história do investidor com o Palmeiras saindo. São Paulo só pode pensar se tiver mesmo investidor, porque até as contratações no ataque já cessaram. Vamos falar de Miranda. Miranda deu uma entrevista, tava todo mundo falando do físico dele, porque ele não joga desde novembro de 2020, treinou com o personal esse tempo todo, mas aí vocês estão vendo de todos os lados. Tava aí aquele cara lá do UOL, o Neto, falando que tá parecendo seleção de Master, Sub-40, seleção do Luciano do Vale,
porque só tem jogador de 30 e poucos anos e tal. E, gente, quero a opinião de vocês, quero que vocês comentem, mas assim, aqueles comentários de linhas. Eu não vou ligar de ler, não, e da gente debater esse assunto. Porque qual que é a maneira certa de contratar no São Paulo? Uma época o São Paulo fazia contratações pontuais e baratas porque não tinha dinheiro, tava errado. Uma época que o São Paulo tentou só a base, tava errado. Nos últimos 2 anos, nos últimos 3, né, o último ano não, o São Paulo gastou tudo que tinha, trazendo um monte de medalhão, um monte de jogador caro, não importava a idade, tem que trazer os caras renomados. Montou um timaço, não deu certo. Então, assim, e tá sendo sempre criticado. Então, quando eu não tinha dinheiro, eu não contratava, tava errado. Quando contratava pontualmente, tava errado. Quando usava base, tava errado. E agora tá misturado. Quando contratou medalhão, tava errado. Então, assim, tá trazendo gente que tá livre no mercado, tá trazendo um Miranda, que um Miranda de 36 anos, mas é um cara que tava na seleção, que ganhou um título há 2 meses atrás, um título difícil, não foi um título fácil. E é um cara que mandou um recado pra quem tá falando de sub-40. Falou, olha, é o seguinte, eu estou pronto para jogar em alto nível e mostrar o meu valor. Miranda, de coração, você me representa, só vai. De todos os medalhões que já voltaram para São Paulo, eu leio os comentários de vocês aí embaixo, ela é muito iludida. Mas de todo, Lugano, eu fui entrevistar lá no Paraguai, eu vi o retorno do Hernanes, a gente tinha uma expectativa de ser mais ou menos como foi em 2017, acabou não rolando, vocês acompanharam tudo aqui. Mas de todos os medalhões que voltaram para o São Paulo, o do Miranda eu acho que vai ser o que mais vai dar certo. Por ele estar com um físico bom, por ele estar ainda jogando em alto nível, por não ter tido uma queda de rendimento em nenhuma temporada até aqui. E eu confio no que ele está falando. Nem vai dar para falar todos os assuntos, gente. Vou falar da Federação Paulista de Futebol, que avisou os times que não terão a quinta rodada do Campeonato Paulista, que estava marcada para esse final de semana, e provavelmente não vai ter a sexta rodada, pelo menos por enquanto está suspensa, que ia acontecer agora no meio dessa próxima semana que vai entrar. E aí eles estavam tentando levar para outros estados, não conseguiram ainda fechar onde que vão esses jogos, porque os outros estados, poxa, tem 23 estados entrando em lockdown. Tá difícil de saber como os outros estados também estão reagindo a partir de agora com o futebol. Só que tem estado que continua com o campeonato, caso do Rio de Janeiro, caso lá Minas Gerais. E teve uma votação lá na Federação Paulista de Futebol, uma reunião com todos os times para ter esse aviso. E lá nessa votação apresentaram todos os dados científicos, todos os estudos, embasamento baseado na última temporada. De como dá para rolar o futebol, que é isso que a CBF tem brigado, etc. E aí houve uma votação se eles queriam entrar na justiça para tentar uma liminar para suspender essa paralisação do futebol. E o São Paulo, de todos os grandes times, foi o único que votou sim. Na verdade, deu empatada a votação, ficou no empate. Aí a Ferroviária, de última hora, mudou o voto, desempatou e acabou vencendo não. Eles não entrarão na justiça e vão tentar levar os jogos essa semana, até o próximo final de semana, para fora do estado. Só que isso repercutiu muito negativamente. O Casagrande, por exemplo, da Globo, tá falando, nossa, então foi vexame de São Paulo, citou que tem uma ganância aí em cima do valor da vida, etc. Quero saber a sua opinião. O Muricy Ramalho já disse que é a favor da paralisação. Isso tem causado, assim, grandes divergências de opiniões, mas eu quero saber a sua opinião. Quero saber a sua opinião porque, afinal, a Federação Paulista de Futebol está embasada em estudos científicos muito sérios. Se você quiser mais detalhes desse estudo, posso trazer um vídeo só falando disso, ou também você entra lá no portal do spfc.net, mas comenta aí embaixo a sua opinião. Grande beijo para todo mundo e ótimo final de semana!